Com a palavra. Senhor presidente, eminente procurador, tudo que nós temos ouvido até agora é dizer que a presidente está sendo impeachmentada e que é uma presidente que não cometeu crime algum. E muitos perguntam para a gente, por onde a gente anda, olha, mas qual crime que? Porque disseram que ela não cometeu crime algum. Então, diante disso, eu gostaria que Vossa Excelência, se pudesse, Vossa Senhoria, se pudesse, nos explicasse a diferença entre o crime comum, que foi tratado pelo Dr. Max, e o crime de responsabilidade que nós temos tratado aqui, para que aqueles que nos assistem pudessem saber com clareza qual o crime cometido pela ré. Porque esse tem sido um dos temas mais debatidos e mais falado aqui hoje. Outra coisa é referente, eu gostaria que Vossa Senhoria pudesse dizer, assim de forma bem objetiva, se no momento da edição dos decretos, a presidente reunia as condições legais para editar aqueles decretos. Eu digo isso porque muita gente também tem dificuldade, porque diante da cortina de fumaça que colocam aqui, tentam dizer que fulano editou decreto, Beltrano editou decreto. Vossa Senhoria já deixou bem claro aqui que na época de Fernando Henrique era através de medida provisória, e eu queria também, se possível, Vossa Senhoria deixasse claro aqui a diferença entre a medida provisória e o projeto de lei mandado aqui, PLN 5. Só essa é a minha pergunta. Júlio Marcelo, por gentileza, responda a questão. Muito obrigado, senhor presidente, senador José Medeiros. Estabelece a Constituição que compete privativamente ao presidente da República exercer a direção superior da administração federal. Estabelece também a Constituição que são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição, especialmente contra a lei orçamentária, o cumprimento das leis, a probidade na administração. Os fatos aqui constantes da denúncia, que deram ensejo a um parecer pela rejeição das contas presidenciais, são fatos atinentes às leis orçamentárias e à lei de responsabilidade fiscal. Descumprimento destas normas na gestão fiscal do país, que é uma das mais fundamentais tarefas de um presidente da República. É a tarefa instrumental número 1, é aquela que permite o atingimento dos outros objetivos do governo. Então, há vedações claras que foram descumpridas e a do artigo 36 da LRF veda que o Poder Executivo, que o ente controlador, no caso a União, dirigida pela Presidente da República, estabeleça operação de crédito, utilize os bancos federais como fonte de recursos para a realização de despesa pública. E essa despesa pública tem que ser custeada com recursos arrecadados ou mediante emissão de títulos no mercado, de maneira transparente, de acordo com a legislação brasileira. A União não é dado utilizar nenhum banco federal como fonte de recursos para financiamento de nenhuma política pública. Essa é uma das condutas. A outra conduta diz respeito à emissão de decretos de suplementação de créditos orçamentários em desacordo com a autorização legislativa conferida pelo Congresso Nacional. Cabe ao Congresso Nacional estabelecer o orçamento da República. É o Congresso Nacional que autoriza, mediante uma estimativa de arrecadação, as despesas públicas. O Congresso é que autoriza a realização de despesas. O presidente executa aquilo que foi autorizado pelo Congresso. E a Constituição estabelece que não haverá suplementação orçamentária sem prévia autorização legislativa, ou seja, a autorização tem que ser concedida pelo Congresso. E a autorização que o Congresso concedeu à presidente tinha uma condicionante, que era estar cumprindo
a meta fiscal. Ok, Poder Executivo, presidente, se a meta fiscal estivesse sendo cumprida, Vossa Excelência pode editar um decreto de suplementação, desde que esse decreto seja compatível, continue a compatibilidade com a atividade. Pois não. Senador José Medeiros tem direito à réplica. Doutor Júlio, outro ponto também que muito inquieta é porque tentam relativizar esses episódios todos, dizendo que é uma coisa de somenos. Teve um dos depoentes que veio até a comissão do impeachment que chegou a chamar de fatozinho, pequena coisa. E até mesmo as operações de créditos, ficou bem relativizada a sua gravidade com o apelido que ganhou de pedalada. E talvez até pelo costume da presidente fazer a sua atividade física predileta ser pedalando, isso aí ficou quase como uma coisa de somenos. Mas para que a gente possa contextualizar esse episódio, para quem nos assiste tenha a noção da gravidade que é, eu gostaria que Vossa Senhoria pudesse nos dizer tanto a questão da edição dos decretos, quanto a questão das pedaladas, toda essa maquiagem, se isso tem impacto na questão da economia. Cito, por exemplo, o meu estado. Meu estado estava sendo duplicada uma rodovia entre Rondonópolis e Cuiabá. A duplicação parou por falta de dinheiro. Essa semana mesmo perdemos uma tenista rondonopolitana da minha cidade, tenista que chegou a fazer disputas internacionais, era o orgulho de Mato Grosso, morreu numa colisão frontal, numa rodovia que era para estar duplicada. Eu pergunto, esses episódios todos têm a ver com esse grave buraco em que se afundou o Brasil economicamente, com essa falta de dinheiro, com essa falta de recursos que o país está passando? Muito obrigado. Senhor Júlio Marcelo, por favor. Obrigado, senhor presidente. A conexão é direta, senador José Medeiros, porque, como eu disse antes, o Estado, na sua atividade de arrecadar e de gastar, definir investimentos, estabelecer a taxa de juros da economia, ele é o principal ator econômico, ele condiciona o comportamento dos outros agentes. E o ativo mais caro, mais valioso que o Estado pode ter na condução da economia, na condição de líder natural da economia, é a sua credibilidade. Na economia, confiança é tudo. Se o Estado atua de maneira coerente com aquilo que ele diz, quando ele faz uma previsão de PIB de 3% e o PIB se aproxima daquilo, quando ele diz vou perseguir uma meta de inflação de 4% e a inflação se aproxima daquilo, os agentes econômicos confiam no Estado e, portanto, atuam, tomam decisões de investimento baseados naquilo que o Estado declara como intenção. Quando o Estado publica o seu orçamento, aquilo é uma declaração de o que ele vai executar, o que ele vai gastar, como ele vai fazer daquele ano. Então, a peça orçamentária também tem que ter credibilidade como peça do planejamento estatal. Então, quando a gestão fiscal é fraudada, quando os números não são confiáveis, quando o Estado perde credibilidade, os agentes econômicos paralisam seus investimentos e adotam posições defensivas que conduzem, agravam a crise e levam a uma recessão, paralisam investimentos. Enfim, é preciso, primeiro, resgatar a credibilidade para que os investimentos, então, aconteçam num ambiente de confiança. Quer dizer, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, quando a autoridade monetária diz eu vou perseguir uma meta de 1%, os agentes econômicos sabem que a autoridade monetária tem os instrumentos e vai utilizá-los para perseguir a meta. E atuam, então, de maneira convergente, fazendo com que aquela meta seja atingida até mais facilmente. Quando a autoridade não tem credibilidade, falta um déficit de credibilidade, ele diz, olha, o PIB vai crescer em 5%, mas os números estão mostrando 1%, recessão. A inflação vai estar dentro da meta, mas a inflação se mostra 9%, 10%. Então, os atores econômicos não confiam
na liderança do Estado como principal ator econômico, que adotam posições defensivas que inibem investimentos e geram a recessão. Então, a conexão, infelizmente, é direta. Obrigado. Agradeço essa intervenção.